Olá, como é bom estarmos de volta, como é bom meditarmos na Palavra de Deus. E eu gostaria de trazer uma mensagem que tem um título extremamente importante para o que está acontecendo com a nossa sociedade. Chama-se Construindo um Lar. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, a carta de São Paulo a Efésios, no capítulo 5, vamos ler apenas um verso agora, o verso 21, que diz exatamente assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos passar uma página e vamos a Filipenses, capítulo 2, página 3, capítulo 2, verso 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente consideres os outros superiores a si mesmos. Dois lugares, duas cartas escritas com anos aí de diferença, falando a mesma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que como é que eu posso dizer? Que mostra de forma muito clara que a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade adoecida, doente, né? E eu acho que isso começou a ficar muito evidente a partir do ano de 2018, quando começou essa polarização política no Brasil. Essa polarização política levou a dividir famílias, destruiu amizades, separou membros de igreja, né? Nós vimos que o ódio tomou conta das redes sociais de uma forma extremamente violenta. As pessoas se tornaram juízes condenando umas às outras, jogando pedras umas nas outras. E isso, de uma forma muito clara, cristalina, mostra para a gente que é como se a sociedade fosse ficando cada vez mais ansiosa, mais perturbada psiquicamente falando. Jesus fez um alerta para nós, né? Ele alertou para que nossos corações não ficassem sobrecarregados pelas orgias, pelos vícios e principalmente pela ansiedade da vida. Que tudo isso prejudica o nosso sono, prejudica a nossa saúde emocional. A gente todo dia está vendo mensagens na televisão, nas redes sociais, crimes bárbaros cometidos por pessoas que nunca cometeram crimes de feminicídio principalmente, pedofilia, né, coisas que deixam a gente estarrecidos. Uma esposa agora teve os seus filhos mortos pelo próprio marido que cometeu suicídio e ela nem pôde ir ao velório dos filhos porque as redes sociais já estavam condenando ela. Então, a gente vai vendo essas coisas, irmãos, são coisas que há uns tempos atrás não existiam. Adolescentes mergulhando nessa dark web, né? Fazendo grupos, sociedades sinistras, satânicas, com cultos satânicos, cometendo crueldades contra animais, cometendo violência sexual contra meninas, formando células nazistas, automutilação. Tudo isso a gente vê que nessa sociedade doente, a ansiedade cresce cada vez mais, mas por que isso acontece? Acontece porque os lares estão doentes, as famílias estão doentes. Infelizmente, isso tem afetado até famílias cristãs em vários níveis, Dentro do meio cristão, a gente está vendo cada vez mais divórcios acontecendo, né? As palavras que eram ditas no lar, que deveriam ser palavras de cura, um instrumento de cura, um instrumento de mediação de crises, não tem acontecido. Surge, então, uma grande questão para a nossa vida, que também tudo a ver com o lar, com a família que nós estamos criando. Quem dirige a nossa vida? A fé cristã diz que o cristão convertido, Jesus Cristo, dirige o seu coração, dirige a sua vontade, dirige a sua mente. Mas será que é Jesus realmente está dirigindo a nossa mente, a nossa vontade, o nosso psique, ou somos nós mesmos?
Será que é o Espírito Santo que está influenciando as nossas atitudes ou é a nossa própria natureza carnal? Reparem, irmãos, nós somos, se for realmente nós que estamos tomando as rédeas da nossa vida, sem Jesus Cristo tomar parte, nós estamos diante de um grande problema. Porque nós somos seres essencialmente egoístas. Essencialmente egoístas, né? Nós pensamos muito na nossa autossatisfação. E a Bíblia chama isso de carnalidade. Romanos 8 diz que essa carnalidade, essa natureza humana, ela é inimiga de Deus, porque ela não consegue se submeter a Deus. Não tem como agradar a Deus, não tem como obedecer esse mandamento que foi colocado aqui nesses 2 versos, considerar o outro superior a si mesmo. Não tem. A nossa natureza tem muita dificuldade em ter empatia pelo outro, né? A nossa naturalidade não aceita o padrão de Deus. Não aceita o padrão de Deus para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos sejam amorosos, né? Então, o que acontece? Teremos um lar doente. Um lar onde marido e esposa estão em constante clima de guerra, né? Se eles estão nesse clima, certamente os seus filhos serão doentes mentalmente, crescerão extremamente perturbados, desequilibrados e sem estrutura emocional. Por quê? Porque o modelo sadio tem que vir dos pais. O modelo para um lar cristão, por exemplo. Vamos trazer o modelo correto para um lar cristão. Vamos continuar, então, lendo essa carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós lemos o 21, mas vamos ler agora até mais ou menos ao final do capítulo. Vamos continuar, por favor. Olha o modelo do lar cristão aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo na carta aos Efésios, na epístola aos Efésios. Ele fala assim: esposas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja esteja sujeita a Cristo, também estejam as esposas em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Está aqui os princípios, irmãos, princípios básicos, né? Mas para que a gente aplique esse princípio, Deus coloca para nós 2 diretrizes básicas do Evangelho. Básicas. Jesus falou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Que no reino dos homens, governantes, juízes, políticos, é que tem autoridade. Mas no reino de Deus, a autoridade é dada para aquele que mais serve. Jesus mesmo fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? A palavra servir vem do grego diakonizai, onde saíram a palavra diáconos, aqueles que servem. E a outra coisa, o outro princípio fundamental foi o que nós acabamos de ler, tanto em Efésios quanto em Filipenses: considerar o outro superior a si mesmo. Essas 2 diretrizes, elas são profundamente rejeitadas e incompreendidas, né? Incompreendidas muitas vezes. Esposas se sujeitar aos seus maridos e maridos amar e servir a sua esposa. A psicanálise, irmãos, eu não sou psicanalista, eu não sou terapeuta, mas ela provou que tudo que passamos na nossa vida adulta tem reflexo daquilo que nós passamos na nossa infância, nos nossos lares.
fica marcado na nossa mente, na nossa psique, no nosso ego, todas as experiências que passamos, principalmente as experiências dolorosas que passamos quando éramos crianças. Às vezes a gente nem lembra delas, mas elas influenciam nossas atitudes, né? Então, consciente ou não, nós temos uma tendência em repetir comportamentos destrutivos, principalmente comportamentos destrutivos que nossos pais tiveram. Olha só, irmãos. Olha só. Isso é muito, como é que eu posso dizer, extremamente complexo, né? Por quê? Porque na nossa infância, os nossos pais viram nossos modelos, certo? Se forem modelos sadios, ótimo. Mas na grande maioria das vezes, as experiências dolorosas ficam marcadas dentro da nossa alma e a gente tende a repeti-las. E ao repeti-las, a gente é como se a gente estivesse colocando uma bomba relógio que vai detonar o nosso relacionamento conjugal e destruir os nossos lares, né? E como a gente tem visto na sociedade atual. Reparem, a primeira bomba relógio é muito simples, né? As pessoas parecem que casam hoje em dia pensando mais nos seus direitos do que nos seus deveres. Eu caso para que ele me faça feliz, e não o contrário, né? E aí a gente vai matando esse princípio de Efésios capítulo 5, considerar o outro superior a si mesmo, marido servir a esposa, esposa respeitar o marido. E aí não tem como o lar ser saudável e feliz, irmãos. É uma bomba que vai explodir, se a gente pensar mais nos nossos direitos do que nos nossos deveres. A segunda bomba, o apóstolo está trazendo aqui para nós que a esposa deve respeitar o marido, se sujeitar à autoridade do marido. Isso cada vez mais é raro. Desculpe falar isso dentro dos lares. Porque muitas vezes a esposa desconhece o que é submeter. A palavra submissão, repare, missão. Submissão, uma segunda missão. Deus criou a mulher a partir da costela de Adão. Usou o DNA de Adão para formar a mulher. Porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. O homem está incompleto. Ele precisa de uma companheira, de uma ajudadora, de uma esposa. Então, com o mesmo DNA, igualzinha ao homem, tá? Tirando, claro, a questão do gênero sexual, ele forma a mulher do lado. Olha como é que isso tem um simbolismo muito forte, mostrando que a mulher é ajudadora, é companheira, ela está ali lado a lado com o homem, ela não é inferior ao homem, ela não é para ficar debaixo dos pés do homem, né? Ela está ali lado a lado para ajudá-lo, o marido. E qual é o modelo que o apóstolo está colocando para as mulheres? É um modelo da igreja. A igreja é a noiva do Cristo. A igreja ama o Cristo. A igreja respeita, honra Jesus. Se coloca debaixo da autoridade de Jesus. O mesmo deve fazer as esposas com relação aos seus maridos. Quando ela não faz isso, irmão, ela está colocando uma bomba que vai detonar o seu lar, que vai detonar a formação dos seus filhos. Uma esposa que não respeita o marido, e muitas vezes elas fazem isso na frente dos filhos, né? E interessante que às vezes você tem uma filha mulher, ela vê a mãe desrespeitar o pai, ela cresce com isso dentro dela e muitas vezes ela repete esse comportamento. Porque quando a figura do pai é desrespeitada, os filhos ficam sem a base masculina para enfrentar as dificuldades, enfrentar bullying, as provas da vida, vai afetar a sua sexualidade, vão se tornar seres humanos frágeis, inseguros. Agora, o contrário, quando a esposa se submete ao marido, ela reconhece a autoridade do marido no lar e ajuda o marido nisso. Coopera com o marido. Então, a bomba relógio é a esposa que não faz isso. Desrespeita o marido na frente dos filhos.
terceira bomba relógio. Agora, continuando o que Paulo disse, o marido deve amar e cuidar da sua esposa. O contrário também é uma bomba relógio perigosíssima. Porque muitos maridos acham que a mulher tem que se submeter a ele incondicionalmente. É como se ela fosse um capacho. Ela tem que se submeter à sua vontade, aos seus desejos, a muitas vezes vontades e desejos deformados, exigir uma mansidão. Já vi muitos cristãos exigindo isso da esposa, tá? E não vive a vida comum do lar, com respeito, com serviço. Eu contei já essa história várias vezes numa igreja que eu congreguei aqui em Brasília. Havia um diácono muito forte, aqueles homens movidos a testosterona, fortão, bomba, mas ele era um doce de pessoa. Essa igreja promovia festival de louvores e ele, as músicas que ele compunha estavam sempre vencendo esses festivais. Todo mundo achava ele um doce. Até que um dia a esposa pediu um gabinete com o pastor e disse que várias vezes ele a espancava com toalha molhada para não deixar marcas. Duas caras, falso. Na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Um destruidor de lares. Por exemplo, eu também convivi isso, eu vi isso acontecer, eu era solteiro e eu tinha um grande amigo de infância e nós crescemos juntos, né? E eu me lembro que ele noivou de uma menina muito legal, muito bacana, aquela moça, e vieram a se casar. Mas ele frequentemente, ele adulterava. Ele se envolvia com outras mulheres, gostando da esposa. E um dia eu perguntei para ele, por que você faz isso, rapaz? Você gosta tanto da sua esposa, porque toda hora você está se envolvendo com mulheres estranhas? E ele foi muito honesto na resposta. Ele falou, olha, eu não sei por que eu faço isso, é uma compulsão. Mas a única lembrança que eu tenho, e quando eu tinha 3 anos, olha só, irmãos, a criança grava tudo. Ele tinha 3 anos de idade. Ele nasceu no dia de São Jorge, acho que é 23 de abril, né? A família era muito católica. E a sua mãe pediu ao seu pai que o seu pai levasse ele na missa. E quando ele foi segurando a mão do pai, entrou na igreja, o pai já abraçou outra mulher, que era amante dele, na frente da criança. Aquilo impactou ele de tal forma que ele não conseguia deixar de ser adúltero. Até que ele veio a falecer num acidente de moto, novo ainda, e aquela dor tremenda no funeral, a esposa chorando muito, de repente aparece uma outra mulher com uma criança, vira para a esposa e fala que aquela criança era a filha dele, que acabou de morrer. Então repare como esse comportamento destrutivo vai passando de pai para filho. Pais que usam de violência, de palavras ou física contra a esposa, certamente os filhos vão replicar isso, somente os filhos homens. Por isso que muitas vezes a moça tem medo de ser solteira e acaba se envolvendo com um rapaz e vê que o rapaz é grosseiro, vê que o rapaz trata mal a sua família. Grande chance, não é quase certo que se ela resolver se casar, que ele vai fazer o mesmo com ela. Algumas moças falam, não, Deus vai mudar o coração. Deus não muda o coração de quem não quer ser mudado, irmão. De quem não quer se arrepender dos seus pecados. Então, reparem, a autoridade do marido no lar é a autoridade do Cristo com a igreja mesmo. E o marido tem que servir e cuidar da esposa. Ser cabeça significa que a esposa está do seu lado para tomar decisões em conjunto. A esposa recebeu de Deus alguns dons que os homens não têm. A mulher tem um discernimento espiritual mais aguçado que o do homem. A mulher tem sexto sentido. Muitas vezes os homens estão fazendo negócios, ou tomando decisões na vida, ou formando algumas amizades, e a esposa, quando chega, ela sente que aquilo não é bom. E alerta o marido,
não sei te explicar, mas acho que não é bom. Isso é uma intuição, um dom que Deus dá para as esposas, para que os maridos ouçam. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Já estou com 43 anos casado. Toda vez que eu achei que ia fazer uma coisa certa na vida, tomar uma decisão financeira, o que quer que seja, e estava tão certinho que aquilo ia dar certo, expliquei para minha esposa, olha, isso aqui vai acontecer. Ela não se empolgou com aquilo, ficou com o pé atrás, falou, olha, não sei não, acho que você está entrando numa fria. E eu entrei numa fria. Eu tive prejuízos por não ouvir o que ela estava me alertando, irmãos. Eu tenho uma formação militar, o militar tende a ser muito ali, né? Muito próximo da misoginia, muito próximo do machismo, e isso não vem de Deus, irmãos, isso vem do diabo, e impede a cumplicidade com a esposa. E prejuízos vão acontecer se você não considerar a opinião da sua esposa. Marido, honre e serve a sua esposa. Os meus interesses não podem até destruir a vida espiritual da minha esposa. Ela pode ficar cansada e decidir não mais ir à igreja, e eu posso até levá-la a se desviar e se afastar de Jesus, e eu sou o sacerdote do lar. O marido é o sacerdote do lar, e Deus vai cobrar isso de mim. Porque eu fiz um pacto com a minha esposa, e Deus leva a sério as alianças e os pactos que a gente faz. Cristo se sujeitou a Deus, por isso ele foi exaltado. Esse princípio que eu estou falando, irmãos, ele está em quase todo o Novo Testamento. Por exemplo, se eu pegar Colossenses aqui, carta à igreja de Colossos, no capítulo 3, eu vou ler 2 versos aqui. Olha como é o mesmo princípio, versos 18 e 19. Fala assim, esposas sujeitem a seus maridos como convém ao Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as trate com amargura, com violência, com maldade. Quarta bomba relógio. Vamos lá na carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha que coisa linda que o apóstolo está falando e como bate com o que Paulo falou em Efésios. Olha só. Ele fala assim, do mesmo modo, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que alguns deles que não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas esposas, observando a conduta honesta de vocês e respeitosa. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. Pois esta é a maneira como também as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, costumavam se adornar. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Olha só, irmãos, que novamente a gente está vendo aquilo do direito acima dos deveres, né? Ele está trazendo um modelo da mulher ideal. Eu me lembro, já contei essa história aqui em outros vídeos, mas é bom repetir, que eu estava indo num táxi, indo para o Porto Santos Dumont, conversando com minha esposa, e falei das dificuldades do meu sogro se converter, porque a minha sogra tentava enfiar Jesus pela goela dele, né? Ligava todas as televisões, com cultos na televisão para ele ouvir, aquilo foi irritando ele e teve o efeito contrário. E eu estava conversando isso com ela. De repente, o motorista do táxi, como todo bom carioca, gosta de conversar, entrou na nossa conversa e começou a contar o que aconteceu com ele. Que ele, a esposa era de uma igreja tradicional, evangélica, e ele era o grande terreiro. Ele batucava nos terreiros de Candomblé. E ela nunca
tentou, de maneira alguma, tentar tirar ele da religião que ele estava. Nunca, nunca. Ele pegava o táxi, deixava ela na porta da igreja no dia de culto e ia embora, muitas vezes, para os terreiros ou fazer um serviço qualquer. Passou-se alguns anos, ela nunca falou nada. Ele passou por sérias dificuldades financeiras, muita coisa dando errado na vida, e a esposa falou: benzinho, hoje é meu aniversário, me dá um presente de aniversário? Ele: sim, mas toda vez que você me deixa na porta da igreja, entra comigo, assiste o culto comigo. Ele: tá bom, vou fazer isso. Ele foi, e dentro da igreja ele se converteu, a palavra tocou ele entregou a vida a Jesus, ele falou: hoje eu sou diácono dessa igreja. Mas minha esposa nunca me forçou. Olha só que espírito sábio, né? A esposa, Pedro está alertando para evitar que ela fique fazendo os gastos excessivos, desnecessários, preocupado com a aparência exterior. É claro, toda mulher deve fazer o possível para ficar mais bonita, se ela tiver condições, comprar o que ela achar que é necessário, se achar que deve fazer algum procedimento, que faça, mas isso não pode ser o objetivo de vida. Por quê? Porque por mais que a gente invista na nossa aparência, nós estamos envelhecendo. Pedro está falando que importa mais a aparência interior, o coração interior, investir mais no nosso coração, certo? Porque o caráter é que sustenta o casamento, não a beleza. Beleza, ela acaba, irmãos. É o caráter que embeleza o coração, né? Então a gente vê em casos tão frequentes de mulheres terem gastos absurdos, com grifes, com procedimento, influenciadas por redes sociais, e achando que tem que fazer dívidas, empréstimos, para comprar muitas vezes coisas que não são essenciais, coisas caras, né? Querer viver um padrão de vida acima do salário que o seu marido ou que ela recebe, e querer colocar os filhos nas escolas mais caras que existem. Irmão, eu sempre estudei em colégio público, fiz toda a minha carreira acadêmica, até o pós-doutorado foi sempre em instituições públicas. Não é o fato de você botar a seu filho em um colégio caro que ele vai crescer intelectualmente, não é isso que é o mais importante. Mas o que eu estou querendo dizer é que descontroles financeiros é uma bomba relógio no casamento. Aparência, viver de aparência é uma bomba relógio, porque isso vai sempre trazer acusação, multas, desrespeito, dívidas escondidas. Rapazes e moças solteiras, fiquem atentos com os seus futuros namorados ou namoradas, vê se eles não são muito metrosexual, porque isso não é bom, irmãos. Não é bom. O caráter é mais importante. Eu ouvi até uma piadinha, desculpem eu colocar ela aqui nessa meditação, mas eu acho que é o momento que a gente está vivendo, né? Nós temos aí muitas meninas que procuram homens mais velhos, né? Que eles chamam os famosos sugar daddy. E acho que foi no UOL que eu li isso, uma entrevista, ou uma brincadeira, sei lá, mas ela, apesar de ser uma piada, ela tem um fundo de verdade. Perguntaram para essas moças que procuram homens mais velhos: por que vocês buscam os homens mais velhos? Né? Aí ela falava: por causa dos valores e dos princípios. Ah, é? Que valores? Aí elas brincavam: os valores na conta bancária dele. E os princípios? Aquele que tiver o princípio de um infarto são o ideal. É uma piada meio maldosa, mas mostra como as pessoas estão preocupadas em aparência, em grife, em bolsas, em sapatos, em coisas caríssimas, viver um padrão fora, e com isso ela subverte a sua moral, os seus valores de caráter. Isso é uma bomba, irmãos, é uma bomba terrível para destruir um lar. Quinta bomba relógio. Pedro vai falar logo em seguida, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, verso 7. Ele vai dizer assim, ó. Agora ele vai falar do marido. Olha o que ele está dizendo aqui. Do mesmo modo, vocês, maridos, usem de consideração no convívio com suas esposas
e trata-na com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Quinta bomba. A desonra do marido em relação à esposa. Principalmente advém de uma falta de comunicação, uma falta de diálogo, né? O homem e a mulher têm necessidades muito diferentes, estruturas emocionais muito diferentes. Pedro está dizendo que a mulher é mais frágil. Está falando fisicamente, é claro que um homem é mais forte que uma mulher, né? Em maneira geral. Tem mulheres aí que são bombadas de academia, que são muito fortes, mas estou falando o normal. Os homens têm mais força física e talvez emocionalmente sejam mais fortes, mais controlados. Mas a mulher tem muito mais capacidade de suportar dor, sofrimento, ela tem muito mais resiliência, né? E o homem tem uma dificuldade muito grande de entender as necessidades dela. Por quê? Porque nós, homens, de maneira geral, somos maus ouvintes. Nós temos uma facilidade para concentrar no jogo de futebol, né? Do que muitas vezes no que ela está falando conosco. Muitas vezes, de maneira geral, mas eu falei isso contigo. Não, às vezes o homem está com o olho vidrado ali, ouvindo a mulher falar, mas não está ouvindo, não está percebendo o que ela está falando, que a cabeça dele está voando. E quando um dos cônjuges não se importa com as necessidades do outro, vai fragilizar ele, vai fazer que ele se torne vulnerável, né? De repente esse cônjuge está encontrando uma outra pessoa mais compreensiva, mais bom ouvinte, nem que seja durante pouco tempo, daqui a pouco ela está sendo seduzida ou seduzido pelo adultério. Eu conheci um casal de igreja que eles não se falavam dentro de casa, não conseguiam se comunicar, e ambos escondidos entravam naqueles sites de encontros e cada um encontrou um companheiro que falavam horas no computador com eles, com esse companheiro virtual, até que marcaram o encontro. Quando marcaram o encontro, quem era? A esposa marcou um encontro com o próprio marido, e o marido com a própria esposa. Olha que parece absurdo, mas é verdade, irmãos. Eles nos encontraram possíveis companheiros ideais no site de encontro, só que era o próprio marido e a própria esposa. Simplesmente é porque eles não se comunicavam dentro do lar. Olha como isso afeta a vida das pessoas. Irmão, não existe casamento perfeito. Ponto. Porque nós somos seres imperfeitos. Estamos em construção. Precisamos sempre do poder de Jesus Cristo atuando em nós, na nossa mente. Né? Então, esses princípios, essas bombas relógios que eu falei aqui, pode ser resumido em alguns pontos gerais para a gente encerrar essa nossa mensagem. Mas eu gostaria de colocar para que o seu lar seja um abrigo seguro, principalmente para os seus filhos. Primeiro ponto, não pode ser regra, né? Mas de vez em quando surgir um conflito, alguém tem que ceder. Alguém tem que pisar no freio para que aquela discussão não fique algo pior, parta para um ressentimento, uma mágoa, até uma violência física. Cede para que haja harmonia para um bem maior. Claro que não pode ser sempre a mesma pessoa cedendo, mas tem que ter esse espírito. Segundo ponto, o marido é responsável perante Deus pelo crescimento espiritual da sua esposa. Nós vimos agora em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que as atitudes do marido podem distanciar a esposa de Cristo e as suas orações não serão ouvidas. Vai estar perdendo tempo orando a Deus, porque Deus não vai ouvir. Né? Terceiro ponto, esposas, facilitem as coisas às vezes, não sejam tão inflexíveis, né? Ajude seu marido com orações, para que ele entenda, se ele for uma pessoa tímida ou retraída, para que ele entenda que ele precisa servir, liderar pelo serviço no lar. Eu vejo às vezes o marido tem uma personalidade mais calma, mais tímida, e a esposa, aquela pessoa falante, com personalidade forte, daqui a pouco ela está apagando o marido no lar. Ela queimando o filme do marido perante seus filhos. Vira uma matriarca. E aí
É uma tragédia anunciada. Tem mulheres que têm uma realização profissional muito boa, recebe alto salário, às vezes recebe mais do que o marido. Tudo bem, a carreira dela pode ser importante, mas não pode ser mais importante do que um convívio saudável dentro do seu lar. Porque a vítima serão os seus filhos, caso aconteça um divórcio. O divórcio faz que os filhos cresçam desestruturados, vítimas de valores desse mundo diabólico, podem destruir a sua identidade sexual, sexualizados precocemente, como a gente vê tantas menininhas com 12, 13, 14 anos nas redes sociais, fazendo sei lá o quê, né? Isso vai destroçando a autoestima desses adolescentes, irmãos. Por quê? porque no lar a esposa comanda. Lloyd Jones, um pastor maravilhoso, médico e pastor, né? Ele era pastor no final da sua vida da Capela de Westminster, em Londres, né? E ele escreveu vários livros. E um dos livros que ele escreveu, ele conta uma coisa bem interessante. Ele disse que tinha um casal na igreja que ele gostava muito. E sempre que podia, visitava esse casal. O marido era um mestre de obras, um trabalhador braçal, mestre de obras. E a esposa era uma cientista renomada na Universidade de Oxford, já tinha até sido indicada a prêmio Nobel. Então repare, uma mulher com uma formação intelectual muito superior à do marido, né? Isso em termos acadêmicos. E ele disse que gostava de visitar os dois, porque às vezes o marido emitia um monte de opinião, e ele observava que muitas vezes a esposa não concordava com aquilo, mas ela sempre sorrindo, nunca contrariou o marido, às vezes até dava força, e ele achava aquilo super divertido, como ela se colocava debaixo da autoridade do marido. Gente, ele disse que os filhos eram maravilhosos. Que coisa fantástica, aquilo era um exemplo de lar. Provérbios fala, irmãos, que a esposa insensata destrói o lar com as suas próprias mãos. Tudo isso que a gente está vendo, as pessoas tendo confusões mentais seríssimas, gravíssimas sobre sua identidade sexual, né? Moças procurando homens muito mais velhos por vários motivos que não é o amor. Tudo isso mostra uma ausência de figura paterna dentro do lar, porque tem uma matriarca reinando. Outro ponto, quarto ponto, maridos. Quando você pode amar muito a sua mãe, pode honrar a sua mãe e deve honrá-la, mas a sua esposa vem em primeiro lugar. Não a mamãe. Nunca compare sua esposa com sua mãe. Ah, minha mãe cozinhava melhor, minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Nunca faça isso. Honre sempre a sua esposa. No seu lar, é ela que tem que ser honrada. Não permita que a sua mãe tire a autoridade da sua esposa dentro da casa da sua esposa. Não faça isso. Não faça isso. Né? Por quê? Porque o casamento é pactual. É uma aliança indissolúvel. E isso vai trazer sofrimentos, a separação, divórcio. E por mais que você tente proteger seus filhos depois que o divórcio chega, o marido e a mulher, cada um dá atenção aos filhos, estão divorciados. E isso é uma bomba sobre a mente das crianças e vai refletir no futuro. Por isso que Deus abomina o divórcio. O último ponto é a gente pensar que o mais importante no casamento é o amor. O amor muda, irmãos. O amor se transforma. No início tem muita paixão, depois ele vai evoluindo, vai amadurecendo, e o respeito passa a ser fundamental. Irmão, tudo isso que eu falei, tá? É importante que a gente reconheça que nós não vamos ter condições de botar esses pontos em prática sem a ajuda de Jesus Cristo. Não tem. A nossa natureza, você pode fazer até um esforço, uma semana, um mês, mas depois volta a cometer os mesmos erros. Não se rompe problemas de anos e anos e anos de criação tão fácil, o nosso ego bloqueia.
A terapia pode até ajudar, mas o mais importante é você sempre se humilhar diante de Deus. Entrar no seu quarto, fechar a porta, pedir, Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso servir a minha esposa, honrar a minha esposa, eu tenho com essas práticas, eu quero abominar essas práticas. Senhor, me ajuda para que você e sua esposa possam caminhar juntos. Ore sempre para mudar você e não o seu cônjuge. Quem tem que ser mudado é você, sou eu em primeiro lugar. Entendeu? Qualquer relacionamento para ser feliz e saudável tem que ter a resposta certa. Quem controla a minha vida? Sou eu? Meu ego, a minha natureza? Ou é Jesus Cristo? Que a gente possa falar como o apóstolo Paulo. Agora, já não sou mais eu quem vive, e sim Cristo que vive em mim. Se Cristo viver em você, você vai ter um casamento fantástico. Seus filhos, aquilo fala no Salmo 128, seus filhos serão como videiras frutíferas, seus netos, você vai ver a prosperidade indo de geração em geração. Construa o seu lar, baseado nesses princípios. Amém? Até o nosso próximo encontro.